Agora em direto, vamos falar de FUN, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de FUN. Hoje comigo tenho o Sérgio de Matos e o David Antunes. Estamos mais uma semana sem Fórmula 1, portanto a míngua vai continuar, só para a semana é que volta. Mas há aqui uns temas para conversarmos um bocadinho. Isto não vai dar para 4 horas nem para 3, mas 1h30, 2 é que somos capazes de preencher. Agradecer às nossas e aos nossos patronos o apoio do podcast. Já sabem, visitem patreon.com/VFF1 ou aqui no canal do YouTube, tornando-se membros do canal. Começa a partir de €1 por mês. É uma pequena ajuda que nos dão, ajuda-nos a pagar as contas, a continuar a crescer e o projeto a chegar a cada vez mais gente por esse mundo fora. Esta semana temos a particularidade de termos iniciado mais uma parceria com o jornal A Bola e com a Bola TV, o nosso podcast de NBA que está de regresso. Estamos a pouco mais de 2 semanas do início da temporada. Passa a estar agora também presente na Bola TV e no site da Bola. Portanto, é uma parceria que está a crescer e que está a fazer-nos chegar a cada vez mais gente e também a dar protagonismo aos adeptos da Fórmula 1 e da NBA, onde podemos partilhar as nossas opiniões com um público mais alargado. Já saiu também o Vamos Falar de FUN de Brief esta semana, está disponível. O João Amaral, o Alexandre Carneiro e o Vasco Pinheiro fizeram desandingas e aí fizeram previsões para o que falta da temporada. Está disponível aliás, não está em todas as plataformas, está disponível na Bola TV, em vídeo, está disponível o áudio para os patronos e os patronos do podcast. Ora, cumprimento também aqui o nosso Fórum TSF, que está muito ativo. Um abraço ao Carlos Lopes, que nos cumprimenta, ao Paulo Muas, desde Águas Santas, like feito, e que vê o que não consegui nos próximos dias, como habitualmente, e deixa aqui as hashtags da praxe, hashtag eu não percebo nada disto, hashtag pináculo do desporto automóvel, hashtag fator cagaço, hashtag irritações, hashtag sou marosca se fores apanhado, hashtag alegadamente, hashtag Luigi Ildivo, hashtag Guilherme na Sport TV, hashtag João Amaral na Sport TV, hashtag BFF Family, hashtag os maiores da net, hashtag quero um cabelo igual ao Pedro, hashtag fiamadorismo, hashtag potencialmente perigoso, hashtag sejam patronos, hashtag façam like. Cumprimentar também aqui o nosso patrono Gilberto Barros, um abraço para ele, um abraço para o Vitor Fiaco, que nos cumprimenta como sempre desde Alcabidez. Cumprimentar também aqui o Vitor Dias, que nos deixa aqui divirtam-se. Um abraço para o Bruno de Paiva, da Mean Machine, que nos diz que vamos ter a companhia dele amanhã em viagem. Que façamos boa companhia, que faças boa viagem. Um abraço ao Pedro Macieira, que também é nosso patrono, que aqui está ele, nosso patrono já há 7 meses. Um abraço ao Vitor Fiaco, que deixa aqui o seu like. Um abraço ao Fábio Santos, que nos cumprimenta, ao Miguel Ventura, ao Luís Rodrigues e a todas e a todos aqueles que se juntarem ao longo da emissão. Já sabem, deixem as vossas opiniões, as vossas perguntas, as vossas sugestões no nosso chat. Participem também na conversa. Ora, vamos começar, e isto porque estamos nestas semanas sem Fórmula 1, portanto está para conversar de vários temas. E um abraço aqui ao Bruno Paiva, que nos deixa um super chat. Hashtag Sérgio Matos na DAZN. Foste promovido para a DAZN. Obrigado, Bruno. Basicamente não há grandes notícias, mas vão saindo pequenas coisas aqui e lá, e uma das coisas que vamos começar hoje o episódio é uma pequena reflexão de Fernando Alonso sobre o porquê de haver tão poucos safety cars neste momento na Fórmula 1. Não sei se repararam, mas nas últimas 9 corridas não houve um safety car, apesar de termos tido grandes prémios em circuitos urbanos e que tradicionalmente
assistimos a safety cars, um termos de safety cars que interrompam as corridas, basicamente, e que interfiram no resultado das corridas. E o Fernando Alonso diz, de forma muito simples, que para ele tem que ver com o facto de que hoje em dia os pilotos não conduzem a 100% durante a corrida. Têm que fazer tanta gestão de combustível, pneus, motor, bateria, tudo mais, que basicamente passam as corridas a conduzir a 90% e que, portanto, nunca estão a tocar nos limites e ao nível em que estes pilotos já estão em termos de qualidade e de performance, conduzir a 90% proporciona que haja muito menos incidentes do que o que seria normal. Sérgio, o que é que te parece esta análise de Fernando Alonso? Parece-me lógica, e acho que foca pontos importantes, essencialmente nesta geração de carros, o não se poder andar a 100% ou 101% permanentemente, não só pelo esforço que se faz e pela influência que isso pode ter, como o chão do carro atua, ou o fundo do carro atua. E depois o Evans, quando estava a ler o artigo e estava a pensar sobre isso, o Evans também a discussões que já tivemos aqui, ou partes de conversas que já tivemos aqui, que é exatamente por os pilotos estarem a fazer isso e por já haver, neste momento, nas últimas corridas, uma ordem quase definida. Obviamente temos ainda lutas na frente e bastante interessantes, que ainda vão animar, ou espera-se que ainda animem mais. Há muitos pilotos que já, à quarta, quinta, sexta volta, sua ordem definida, a não ser que aconteça alguma coisa fora do normal, a ideia deles é fazer a corrida deles e começam a baixar o desempenho exatamente para isso, para estarem na estratégia, para permitirem que os pneus aguentem, ou porque vão longo, ou porque vão curto, ou por qualquer outra influência que tenha. E parece-me lógica a avaliação dele, ou seja, exatamente por tudo isso, eles não andam ou raramente andam a 100%, e não há acidentes. Basta ver que quando eles estão em qualificação ou até nos treinos livres estão a fazer as voltas mais a apertar, ou acho que serão mesmo a 100%, que temos tido. Tem sido rara a qualificação ou treino livre que não tem tido uma bandeira vermelha nessas situações. Portanto, estes carros não permitem, por qualquer motivo, andar sempre a fundo, e depois essa gestão faz com que se possam ter corridas inteiras sem safety car. Para mim não é grande problema, não sou um grande fã de interrupções assim, e acho que, ou espero que não sejam para ter influência sobre os resultados, seja quem estiver à frente, mas sim, acho que ser por causa de poderem andar a fundo ou não poderem andar no máximo daquilo que os carros permitem, acho que é um problema, e acho que se devia ver, porque assim estamos a desvirtuar aquilo que é o andar o mais depressa ou chegar o mais depressa possível ao fim. David, o que é que te apraz dizer? Para mim, eu começo por esta última parte que o Sérgio estava a dizer, que essa que é a parte preocupante, é que é o pináculo do desporto automóvel e nós não estamos a ver... Um abraço ao João Amaral. Exatamente, já está o plug feito. E nós não estamos a ver os pilotos a darem o seu melhor, estar no limite, nem pouco mais ou menos. E isto também serve como uma explicação, na minha opinião, de algo que vamos falar mais à frente. Houve também algumas situações em que houve a possibilidade de meter safety car, mas criou-se aqui uma alergia a acabar corridas com bandeiras vermelhas ou safety cars, esse tipo de situações. O que é que para mim, o mais preocupante é isso mesmo, é não estarmos a ver os pilotos no máximo. Porquê? Porque os pneus da Pirelli, isto é uma situação que já dura desde que a Pirelli voltou à Fórmula 1. Ao princípio andavam a arrebentar a torta e a direita, eles agora metem para lá pressões que parecem balões, quase dá para ir fazer uma viagem de balão de ar quente. E ao mesmo tempo também, por causa desta parte toda deste novo conceito, e se calhar isto transparece um pouco, nem todas as equipas conseguiram ainda dominar este novo conceito, que vai ser um aspecto bastante interessante a partir de 2026, porque se tens que andar com um carro a 90%, é porque ele ainda não te transmite confiança para andar a 100%.
E isso também é um bocado preocupante. Não tem nada a ver com confiança. Tem que ver é com o facto deles não poderem andar a 100. Porque se eles andarem a 100, o carro não chega ao fim da corrida. Mas acho que também está Fica relacionado. sem combustível, ou porque os pneus desgastam e perdem muita performance, ou porque as baterias não recarregam o que deviam e ficam vulneráveis a ataques de terceiros. Portanto, há todo um conjunto de situações que os obriga a gerir isto. Não é falta de confiança no carro. Isto poderá aplicar-se num caso ou outro, mas não em geral. Mas será que é por isso que nós também temos a assistir a uma maior fiabilidade dos carros? Pelo facto de não andarem a 100%? Mas, Não. Se nota um DNF. Isso é um efeito colateral Sim. que tem que ver também com as limitações que eles têm pelo regulamento, o número de peças que podem usar ao longo do ano. Sim, claro. E é por isso muitas vezes, eu muitas vezes aqui tento alertar, e se calhar não tenho tido sucesso nisso, mas tento alertar para o facto de que muitas vezes olha-se para a diferença dos carros nas corridas, no final da corrida, e faz juízes de valor, e não sei o quê, meteu 20 segundos, ou meteu-se 30 segundos. Não, meteu os segundos que o outro deixou porque não sabe, porque ele a partir do momento que sabe que não consegue baixar dos 2 segundos para baixo para atacar e tentar ultrapassar, não vai estar a pôr-se numa posição em que está a desgastar o carro e a correr riscos, quando o resultado está mais ou menos garantido, indo mais devagar e protegendo o carro para outra corrida. Antigamente, quando havia os reabastecimentos e o regulamento era outro, eles andavam sempre a fundo, sempre ao ataque. E não havia limitação de peças e de motores e tudo mais, e eles podiam fazer corridas sempre ao ataque. Hoje em dia isso é impossível, porque eles fazem a corrida ao ataque, correm risco na corrida assim não terem carro, ou terem que penalizar porque têm de trocar uma componente. Portanto, há muito esse exercício também hoje em dia. De qualquer forma, é infeliz que sim, tenha que ser, mas são os tempos que vivemos. Aqui o João Biju diz que não houve safety cars porque o Logan já não está. O Logan não está há 2 ou 3 corridas, não há mais que isso. E que nos cumprimenta e pergunta o que preferem, YouTube ou Oasis. Isto porque hoje houve uma discussão no chat dos patronos, porque nós temos os grupos do WhatsApp, e quem for patrono pode entrar no chat dos patronos, mas temos também grupos do WhatsApp de Fórmula 1, NBA, corridas americanas, indicar a NASCAR, Fórmula elétrica, então temos grupos para tudo. E no grupo hoje houve uma grande discussão por causa da Oasis e YouTube a propósito de venda de bilhetes. Portanto, o Nex é pouco, mas pronto. E o Biju está aqui a perguntar o que é que preferimos. Se preferimos YouTube ou Oasis. Fica ao critério de cada um. O Luís Tiago Martins, um abraço para ele, que diz acabado de chegar. Grande abraço da terra dos Villeneuves e dos Trolls. Ele esteve em Toronto, salvo erro, ou em Montreal, uma das duas. E regressou a Portugal. Pedro Cachapuz, um abraço para ele, um abraço para o Vasco Moura, que pergunta se isto hoje é JSD. Não, é JSD por iniciais dos nomes dos que estamos no painel, porque é o João, o Sérgio e o David, mas nada de conotações políticas, faz favor. Pedro Cachapuz pergunta: querem safety cars? Ponham o Dalalana num F1, que é safety car em todas as corridas. Quem é o Dalalana? Fazia resistência, fez muito tempo, fez o Man nos GTs, não estou em erro. Foi companheiro do Pedro Lamy e esbardalhou-se umas vezes nas últimas horas quando lideravam a categoria. Sim. Ok, muito me contam. O Luís Tiago Martins diz que o Sargent andava sempre a 110%, por isso é que tinha acidentes. Um abraço ao F. Martins, que nos cumprimenta. Depois que as Chapuza dizem que a andarem a 100% os Pirelli chegam à temperatura do sol e mesmo assim não desgasta. O Miguel Maia cumprimenta-nos desde Vila de Conde, um abraço para ele. O Vitor Fialho diz que hoje em dia as equipas de Fórmula 1 jogam com a entrada do safety car como antes o faziam com os reabastecimentos. É um bocadinho diferente. Os reabastecimentos eles sabiam que eles tinham que entrar, portanto, e conseguiam calcular mais ou menos quando é que isso ia acontecer. O que havia era também aquela questão gira, que era na qualificação havia quem optasse por ir muito leve, não é? Com pouco combustível, e depois faria um primeiro stint na corrida muito rápido, porque eles tinham que ir para a corrida com o mesmo combustível com que tinham feito, ou seja, com o combustível que sobrava da qualificação. E isso depois levava a que houvesse estratégias muito dispares, porque havia os que optavam por ir mais leves, os que optavam por ir com o depósito cheio, e isso também tinha interferência depois nos resultados da qualificação e obviamente depois na corrida. O safety car é um fator externo, eles não controlam isso, nem conseguem calcular. Há uma probabilidade em alguns circuitos maior do que noutros, mas estão sempre pendentes do que acontece. O Vitor Fialho diz que prefere os Pink Floyd, não é YouTube nem a Oasis. E o Pedro Cachapuz confirma que o Dalai Lama era o lastro do Lamy.
O HPTV cumprimenta-nos e diz que hoje conseguiu um tempinho para nos ouvir. É sempre um gosto e abraço. Um abraço a ti também e que nos faças companhia aqui, que vais participando no chat. Mas este tema, esta análise do Fernando Alonso também é aqui uma espécie de alerta, não é? Porque que Fórmula 1 é que queremos? Porque de facto cada vez estamos mais distantes desta Fórmula 1 que era prega fundo, cuidas ao ataque, faca nos dentes. Isto agora é tudo muito mais xadrez, não é? Deixou de ser uma corrida, passou a ser um jogo de xadrez em que é preciso ser super tático e gerir tudo muito bem. E até que ponto é que isto nos está a roubar espetáculo nas corridas? Porque para o espectador comum, vamos lá ver, que está a ver uma corrida e quer se entreter, que gozo é que lhe dá este tipo de situação que ele nem percebe, ou ela nem percebe quando estão a ver, porque é preciso ser muito nerd para entrar no domínio do epá, estão com a estratégia A, estão a poupar não sei o quê, não é? Não, isto não é para todos. Eu acho que durante algum tempo esse tipo de incerteza para as pessoas até tem piada. Eu acho que enquanto não percebem que de facto não tem a ver com o desempenho ou com quem é o melhor piloto, se calhar naquela altura, tem a ver com uma questão de gestão de corrida, tudo isso, acham muita piada. E depois, quando começam a perceber que, e foi a minha irritação, quando começam a perceber que é só o carro, ou acham que é só o carro, ou que é só porque têm de fazer esse tipo de estratégias, o interesse perde-se. E isso é muito... É perigoso, por muitos motivos, e para o desporto, e até para nós, que gostamos da natureza ou da gênese do desporto por ser os mais rápidos, não acho este tipo de evoluções uma coisa positiva. Vamos ver o que é que aí vem em 2026. Os rumores daquilo que serão os carros de 2026 é ainda mais lentos. Portanto, espero que não seja assim. Exato, ainda vão ser mais pesados do que aquilo que são atualmente. E continuamos nisto e andamos sempre com os carros a serem cada vez mais lentos, em que alguns recordes de pista daqueles mais antigos parecem completamente inalcançáveis na altura em que vivemos. E eu tenho pena que assim seja, porque eu gostava dos reabastecimentos exatamente pela... Compreendo que por razões de segurança não possa a posição ter acabado com os reabastecimentos. Nunca comprei a teoria das razões de segurança. Eu também não. Mas Tu tens neste momento as diferentes estratégias, adorava. E era isso. E víamos no limite. Estavam no limite porque eram autênticas sessões de qualificação prolongadas. Eu de segurança e não querendo, isto é preciso repetir muitas vezes, não quero em momento algum que alguém se aleje, mas até a questão da segurança ou das pessoas terem noção que se podem magoar faz com que isso nos reabastecimentos ou noutras coisas tenha influência. Tu tens, tirando aquilo que são os desportos de competição de sprint, portanto WTCRs, coisas assim, todos os desportos têm reabastecimentos. Eu não me recordo, nos últimos 5 anos, ter visto um acidente com reabastecimentos, tirando uma lata de NASCAR a andar pela pista. Não me recordo. E Sérgio, e mesmo se nós formos ver, também continuam a haver incidentes em paragens nas boxes, mesmo sem reabastecimentos. Mas Exatamente. o Vitor Ferreira está aqui a dizer, o Jos Verstappen não tem boas recordações de reabastecimentos. Pronto. Isto é o emblema dos anti-reabastecimentos. Porque isto aconteceu uma vez, ninguém se aleijou, houve uns mecânicos que ficaram com algumas queimaduras, mas nada de espetacular, e ainda bem. E o Jos Verstappen nem teve nenhuma sequela do incidente. E depois tivemos aqui e ali alguns fogachos que apareciam por algum derrame de combustível, porque, vamos ser sinceros, as equipas mexiam nas bombas para aquilo meter o mais rápido possível o combustível para poupar tempo, e às vezes ia um bocadinho para fora e com a temperatura do carro acendia. Mas não houve nenhum acidente grave por causa do reabastecimento. Tem havido centenas de acidentes graves por causa de ralos, e os ralos não estão banidos. Não. Eu ia dizer, era mesmo isso. Tem havido acidentes graves por causa das salsichas não estão banidas. Mas o reabastecimento baniu-se por causa de segurança. Não, foi por uma questão de custos na altura. Foi a principal razão invocada. Porque eram custos altíssimos levar as máquinas de combustível para os grandes prémios e a tecnologia por trás daquilo tudo mais. E na altura a Fórmula 1 estava numa contenção de gastos porque achavam que era isso que poderia trazer o equilíbrio e competitividade à Fórmula 1, que ainda ao dia de hoje não existe.
o conceito que eles tinham na altura, e acabaram com os reabastecimentos. O acidente do Jos Verstappen foi espetacular, mas não foi uma coisa assim super grave. Foi mais grave o pneu solto do Lamy do que o reabastecimento do Jos. Ou mais grave a situação do Grosjean ficar no meio de 2 rails do Sim. que a do Jos. Eu não sei, mas atrevo-me a dizer que a probabilidade de haver um erro ou um acidente de um reabastecimento, na parte específica do reabastecimento, é muito inferior a 1%. E há coisas que fazemos no dia-a-dia que são bem mais perigosas e que ninguém liga. Até porque são pessoas que são treinadas para isso e é a vida delas. Mas isso são outras questões. Mas acho que é um erro fazer-se isso. Ou usar esse pretexto para tirar os reabastecimentos. E aquilo que o Salviano referiu em relação aos banana carbs já mandou muito piloto para o hospital e com consequências bem mais graves, Sim. na minha opinião. Estávamos a falar por causa dos carros andarem a fundo. Eu recordo que o ano passado tivemos, isto é um exemplo, o ano passado tivemos talvez em muitos anos a única corrida que foi realmente totalmente a fundo, que foi Qatar. O Qatar. Por causa, Porque exatamente por causa, pneus a cada 16 voltas ou era ou 16 ou 18, uma coisa assim. Portanto, devido a um fator que todos sabemos o que é que pode ser, que os pneus não aguentavam o esforço dos carros e o tipo de pista, e como tinham de parar ao 16 ou 18 voltas, os pilotos andaram sempre a fundo. Levaram mais combustível para isso, porque eles hoje em dia dos 110 kg que podem levar não levam isso, sequer já, os carros já gastam muito menos, portanto... Sim, mas a parte dos carros começa abaixo dos 100% de combustível. Sim. Penso, numa hora depois que gera durante a corrida com o lift... Exatamente. Lift and coast. E nessa corrida, portanto, o calor era o que era, mas aquilo que depois se falou da segurança dos pilotos, do calor, não, se fosse uma corrida normal, portanto, se aquilo não tivesse existido, não se tinha posto. Portanto, os pilotos tinham andado, o calor era extremo, tudo, mas tinham andado, lá está, 90%, 95% não tinham chegado. Tiveram de andar a fundo, foi um problema. Eu estava lá e vi os pilotos a sair dos carros e nunca tinha visto uma coisa assim. Eles estavam todos a desfalecer. E alguns desfaleceram mesmo, tiveram ali alguns segundos meio abandonados. O F. Martins diz que andar abaixo do desempenho possível chateia sempre, gera combustível, os pneus, os travões, a temperatura, o motor, coloca V10, pneus de jeito e sempre a fundo. Isso é que era. Pedro Cachapuz, segurança, eu vejo o EC e a Indy e eles têm abastecimentos. Sim. E que essa do IOS também envolveu o Marosca. O Vitor Fialho esclarece que é a favor dos reabastecimentos. Sim, eu não disse que não eras. Eu estava a pegar no exemplo que tu deste, é que é o exemplo, é a medalha dos antis, não é? Mas viram em 94, foi em 94, não foi? Em 94 e hoje Verstappen, não sei. F. Martins, quantos reabastecimentos há no EC em diversas categorias? O pontapé em várias corridas. E normalmente não acontece nada. O Pedro Cachapuz, já houve acidentes graves em Ourrouge e não fizeram a curva mais lenta. Vários pilotos já tiveram lesões graves na coluna por causa das bananas e os bananas da FIA pouco fizeram. O IS Freeway junta-se nós agora, cumprimenta-nos de Mafra, um abraço para ele. O José Craveiro. O SR diz que foi uma corrida divertida, a do Qatar, que havia ritmos alucinantes. E o Vitor Fé confirma que o Jos Verstappen foi em 94 em Hockenheim. 94 foi um ano fatídico para a Fórmula 1 porque aconteceu tudo. Tivemos acidentes para todos os gostos, né? E incidentes para todos os gostos nesse ano, infelizmente. Mas há uma coisa que quero acrescentar a este tema? Não. Tragam os reabastecimentos de volta. Pronto, essa é a mensagem do David, tragam os reabastecimentos de volta. Nós vamos avançar e vamos para o Colégio de Comissários. Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização. Eles decidem. E vamos começar o nosso Colégio de Comissários de hoje com uma notícia que é da semana passada, mas que na altura, na semana passada, não pegámos no podcast e, portanto, falamos aqui hoje. E que me deixou de rastros, porque eu nem sabia que ia haver. Mas pronto, parece que ia haver e foi adiado e estou super... nem sei o que diga. Mas basicamente era suposto haver uma Rookie Race, uma corrida para principiantes, no final da temporada após o Grande Prémio da Abu Dhabi, ou durante o fim de semana do Grande Prémio da Abu Dhabi, nem sei. E foi adiada para o próximo ano, porque a Liberty precisa de mais tempo para preparar a fantochada que vai montar por causa dessa corrida.
Eu fiquei muito triste. Estou aqui desolado, nem me aguento. Mas, Sérgio, o que é que te parece esta decisão de adiar a Rookie Race para 2025? Olha, eu sabia a história da Rookie Race e acho interessante terem pensado nessa solução. Estava à espera que houvesse, aliás, já havia acordo para que houvesse. A ideia era fazer uma corrida, alguns durante o campeonato ou logo após o campeonato, ao estilo sprint com os rookies de cada equipa. Depois de tudo o que se falou, de pôr os rookies a correr, de obrigá-los a fazer X provas, o que fosse, parece-me ser uma boa solução. Aquilo que a FIA, e isto já havia acordo de todos, ou pelo menos foi falado várias vezes e foi dito várias vezes que havia acordo. E hoje veio-se saber que afinal, devido à questão logística, vai ser adiada mais um ano. Ora, havendo ou não a corrida de rookies, é ao gosto de cada um, discuto. A FIA vir dar esta desculpa, que é por uma questão logística, é que para mim é penalização. Foi a FIA ou a Liberty que adiou? Nem percebi. Foi a Liberty que adiou. A Liberty vir dizer que, ou os promotores virem dizer que não o vão fazer por questões logísticas e de organização, é que eu não percebo. Um campeonato que dá para fazer as 24 provas, dá 4 ou 5 vezes a volta ao mundo porque não conseguem fazer uma rota certa. Que faz treinos, que marca treinos num continente ou numa zona e vai fazer a primeira corrida 7 dias ou 8 depois a outro continente. E depois dizem que logisticamente é difícil deixar 11 carros ou 10 carros num sítio e pôr 10 miúdos a correr. Epá, não consigo perceber, desculpem, não consigo perceber qual é a dificuldade de fazer isso ou o que é assim tão complicado, mas de certeza, como não tenho as capacidades organizativas deles, não consigo perceber isso. Portanto, é penalização para a Liberty. É penalização. Para a FIA, ou para quem adiou. Para quem adiou. David. Cada vez que fala nesta corrida só me faz lembrar aquela coisa lá que arranjaram também, foi em Abu Dhabi, dos carros sem os pilotos e aqueles baralhavam-se todos e por aí fora. Para mim, isto parece-me uma piada de mau gosto. Acho que não tem lógica nenhuma organizar esta corrida. Ainda por cima, e eu não me queria alongar muito, mas basta ouvir aquilo que o Jock Clear disse sobre os rookies. Acho que não tem fundamento absolutamente nenhum. E depois a desculpa ainda é mais farrapada, como o Sérgio disse. Quer dizer, eles têm uma semana, 2 ou 3 dias de testes ou algo assim do género. Portanto, logisticamente não conseguiam nem nada disso. Para mim não tem lógica. Depois, ainda pior, era tipo formato sprint. Eu já detesto as corridas de sprint, quanto mais com rookies. Acho que para isso chama-se, esse tipo de corridas é GP2. É isso que é preciso ver. Para mim a penalização é o facto de eles adiarem para 2025. Mas eu tenho esperança que isto seja como os pontos a contar o dobro na última corrida de Bernie Ecclestone e esta ideia nunca mais veja a luz do dia. Então também é penalização. Super penalização por considerarem fazer isto. O Fábio Santos, ainda a falar do tema anterior, diz que quem gosta de estratégia de corridas deseja os reabastecimentos. Exato. O Dr. Soldas veio aqui deixar um abraço, um grande abraço para o Nuno e que amanhã lá estará a ouvir-nos. Façamos boa companhia. O Vitor Fialho diz, então não queriam safety cars, da Rookie Race é que era. No circuito com as maiores escapatórias do mundo. Tinha piada, era que os gajos faziam a Rookie Race a primeira vez e fazia pai 2 voltas e o resto era atrás de safety car. Fábio Santos, ontem gostei da ideia do João Carlos Costa de 3 carros em algumas provas. Eu não ouvi o podcast da Sport TV esta semana, mas gosto de ver o João Carlos Costa reanimar o Ron Dennis, não é? Que está afastado. Mas o Ron Dennis queria que algumas equipas pudessem ter, as equipas que quisessem pudessem ter um terceiro carro que não contava para o campeonato. Exato. E que podia dar lugar a outros pilotos para participar nas corridas e aumentar o número de carros na grelha para aumentar o espetáculo. Não sei, eu gostava de ter mais equipas. Portanto, mais 3 equipas acho que era bom. Dava mais 6 lugares na grelha.
e dava para mais rookies entrarem na Fórmula 1 ao longo do tempo, e para manter outros pilotos que são de alta qualidade e que não têm apoios financeiros tão grandes, para poderem continuar em outras equipas que não precisassem desses apoios e que os pudessem dar lugar. Acho que um dos problemas da Fórmula 1 hoje em dia é que nós na Fórmula 1 temos 20 dos melhores pilotos do mundo, mas em momento algum temos a certeza que são os 20 melhores pilotos do mundo, porque há muitas formas de chegar à Fórmula 1, não é só o mérito e o talento. E se calhar havendo mais lugares na grelha, podíamos se calhar ter mais 1 ou 2 talentos naturais, prodígios, a entrar na Fórmula 1 sempre que houvesse uma nova temporada. E esses talentos naturais hoje em dia precisam ter muito apoio financeiro para lá chegar. E não estou a retirar mérito nenhum aos 20 que lá andam, que são de altíssima qualidade, todos eles. E muitas vezes aqui fazemos a análise dos pilotos e estamos a falar e parece que há um abismo entre eles, e não, os pilotos cabem todos no 1%. Estão no 99º percentil, se quiserem. Estão todos lá. A diferença entre eles é mínima. Mas, de facto, 20 carros é muito pouco. Para os talentos que temos hoje em dia e para aquilo que a Fórmula deveria ter. Eu cresci a ver com 26 carros na grelha e gostava de voltarmos aos 26. Sim. O Pedro Cachapuz diz que esta conversa da corrida de rookies é pólvora seca. Não acredito que tivesse a real intenção de a fazer. O F. Martins, mais 3 equipas, mas e o bolo? O bolo, impensável. Não se pode reduzir o tamanho das fatias do bolo. Isso é um problema da Liberty, não é um problema meu. Eu digo que gostava que fosse. E acho que a questão da Andretti é um problema da Liberty, não é um problema das outras equipas nem da FIA. E é a Liberty que tem que o resolver e criar espaço para entrar a mais uma equipa ou 2 equipas na Fórmula 1. Se os lucros estão a crescer, compensa a fatia do bolo. Exato, tem mais dinheiro. O Pedro Castro depois diz: faça um novo A1GP para haver um equivalente da Indy e Super Fórmula na Europa. Deus nos livre. Credo. Foi muito mal. Mas eu acho que faz falta aqui uma Fórmula 1,5. Algo entre a Fórmula 2 e a Fórmula 1. Onde possamos ter esses talentos que não têm entrada na Fórmula 1 a competir, a manter-se em forma e a mostrar o seu talento e poderem ser repescados para a Fórmula 1 mais tarde. Não sei que formato poderia ser esse campeonato. Não sei se poderia ser uma espécie de uma IndyCar europeia ou algo do género, mas falta aqui qualquer coisa entre as categorias de formação e a Fórmula 1. Não sei o que é que vocês pensam. Nunca penso. Diz, David, desculpa. Aquilo que eu ia dizer era os testes. Acho que deviam voltar a haver testes durante a época. Os testes estão a acontecer com carros já com 2 anos. Não vejo porque é que não podem voltar a acontecer com os carros atuais. Duvido que os custos sejam assim tão diferentes do que aquilo que já se passa agora. E se calhar isso aí, esses jovens pilotos vão ter uma boa oportunidade para demonstrarem algum do seu talento. Também concordo. Peço desculpa, Sérgio. Também concordo com o que o João diz em relação a haver ali uma categoria intermédia entre o GP2 e a Fórmula 1. Eu peço desculpa, a Fórmula 2 e a Fórmula 1. Porque acho que os carros são demasiado diferentes e acabamos por... e se calhar a Fórmula 2 está a deixar de ser um pouco representativa do real talento dos pilotos e capacidade para conduzirem um carro de Fórmula 1 atual. Mas, por exemplo, podias fazer uma Fórmula 1B em que se aproveitavam carros de há 2-3 anos atrás das equipas de Fórmula 1 e se criava um campeonato com isso. E se calhar aproveitar em vez de ter a W Series e juntar tudo numa só. Ou acabar com a W Series e as mulheres que entram pelo caminho normal. Exatamente. Sim. E fazer essa tal Fórmula 1,5 ou Fórmula 2,5 ou como se queira colocar. Eu acho que fazer com carros antigos seria muito complicado, porque a complexidade dos carros mantinha-se e os custos de manter uma fórmula dessas é uma questão de decidir que vai ser assim e depois as equipas adequam-se a isso. Teriam de manter e os fabricantes, mas acho que terias formas muito eficientes de fazer
de fazer fórmulas bastante mais rápidas com as Fórmula 2, ou um bocadinho mais rápidas que as Fórmula 2 e mais complexos, ou mais perto dos Fórmula 1. Eventualmente agora com os híbridos da Fórmula 2, vamos ver o que é que aí vem com os novos carros. Se calhar vai fechar essa lacuna e depois usar isso para uma fórmula europeia. Não sei se a Liberty ia gostar muito de ter esse tipo de competência ou de concorrência fora do círculo da F1 e só ocorrer na Europa ou só ocorrer num continente, mas isso depois já seriam outras discussões. Mas a IndyCar agora apresentou uma corrida fantástica em Arlington, em parceria com os Dallas Cowboys, que é daquelas coisas que estão na América, que parece bem interessante. E se calhar a IndyCar tem aqui uma oportunidade de... Já começa a receber alguns pilotos que sobram na Europa, mas melhorando o campeonato, melhorando o tipo de oferta que tem em termos de circuitos e de tecnicidade dos mesmos, não é? De não ser cada vez menos ovais, cada vez mais circuitos convencionais e citadinos, se calhar pode se tornar nesse campeonato, e a Liberty não toca na xixa aí. E a FIA apoia rapidamente esse campeonato também, porque é mais uma machadada que está na Liberty. Portanto, há aqui coisas a acontecer que podem ter a sua piada. Um abraço ao Manel, que se juntou a nós agora aqui. O Fábio Santos, pegando na ideia do João Salviano, é verdade, falta de uma Minardi ao Jordan como porta de entrada na Fórmula 1. As academias não sei se estão a resultar, pois falta espaço. Pedro Cachapuz volta à carga. Há um GP em bom, um campeonato de fórmulas profissional na Europa. Pois eu não gostei do A1GP, perdoa-me. O F. Martins diz que concorda comigo e que parece que a preocupação das equipas da Liberty é o bolo. Sim, sempre foi. Isso não muda. O Pedro Cachapuz diz que chama-lhe Europcar à Fórmula 1.5, que arranjam logo patrocinador. Vai ser a Hertz ou a Avis. O Manel, façam carros mais pequenos que cabem bem na grelha 26 ou mesmo 28 carros. Já havia mais lugares para preencher com quem tem talento e vem da F2. O Fábio Santos, hashtag volta WSR. O que é o WSR? Explica. A World Series by Renault. World Series by Renault. Eu tinha pensado era bem nisso. fixe esse campeonato. Eu também. É essa fórmula europeia durante determinada mas a Renault agora nem motores faz, quanto mais. Sim, mas, por exemplo, o António Félix da Costa, muitos dos pilotos da Red Bull Academy passavam pela Fórmula Renault 3,5 em vez de irem pelo tradicional, na altura GP3 e GP2. Acho que o GP2 era uma miséria. Nivelamento só para o GP2. Passam dos F4 para a Fórmula 3 e para a Fórmula 2. Muito bem, vamos continuar. Ora, o Andrew Benson faz todas as semanas um Q&A, uma espécie de... São perguntas que lhe vão fazendo ou que vão colocando e ele vai dando respostas uma vez por semana. E uma das perguntas desta semana era se Lewis Hamilton teria a oportunidade de se estrear pela Ferrari já a seguir ao final da temporada nos testes da Abu Dhabi, que são na semana seguinte ao Grande Prémio. E parece que não. Lewis Hamilton está preso pelo contrato com a Mercedes e tem, nas últimas semanas do seu contrato, uma série de aparições mediáticas e de marketing na despedida da casa onde se sagrou 6 vezes campeão do mundo e, portanto, não poderá correr pela Ferrari nos testes da Abu Dhabi. Isto faz sentido? Não. Os contratos dos pilotos esticarem-se até 31 de dezembro. Isso é o que está escrito. Nós tivemos, foi no passado, equipas que deixavam ou que libertavam o piloto antes. Se eu acho bem, não. Se estava à espera de outra coisa, também não. Depois de tudo o que aconteceu, acho que isto infelizmente, vemos coisas destas a acontecerem muitas vezes. Portanto, a Mercedes quer chatear o piloto por aquilo que fez e vai obrigá-lo a cumprir as cláusulas do contrato, e o Luís sabe que tem de cumprir, porque senão é um problema que tem, e vai-lhe dificultar a vida de forma não direta, e esta é uma das maneiras que tem. É penalização para a Mercedes, mas não é nada que me surpreenda e que não tivesse sido já feito no passado. David? Também é penalização para a Mercedes. Eu não me lembro
Isto era a norma há muitos anos atrás, depois deixou de o ser, e agora de repente estamos perante uma nova situação dessa. Eu não Mas percebo. eu percebo, por exemplo, desculpa interromper, mas eu percebo que a Mercedes diga, ok, podes, mas tens que ir de fato branco, não podes mostrar patrocinadores, o carro também não pode ter patrocinadores, não sei o quê, porque isso há ligações contratuais com os patrocinadores que são independentes de entrada e saída do piloto da equipa. Agora, fechar completamente a porta a essa possibilidade parece um bocado bruto demais. Eu acho um bocado excessivo, também não sei o que é que eles vão extrair com. Pronto, ele vai à Malásia, vai-se lá despedir da Petronas e depois vai. Eu não podia fazer isso no dia a seguir, tinha que ser Sim, é isso mesmo, eu também. Mas honestamente, João, o que é que a Mercedes vai ganhar com estas aparições de um piloto em fim de contrato? Qual é o poder do marketing? Vão continuar a ter publicidade do novo Classe C na televisão com o Lewis Hamilton durante o próximo ano? Não, isto é para patrocinadores, digamos, de forma privada, não serão aparições ou coisas para promover a nível de publicidade de média, sim. E é a maneira deles de garantirem, não vejo o que é que eles vão ganhar, é o que é que eles não perdem, não correm o risco de tudo o que eles estão a fazer entre o fim do campeonato e o que quer que seja a altura que o contrato acaba, ser eclipsado por isso aparecer de fato dentro de um Ferrari, percebes? Acho que tem mais a ver com isso. A temporada acaba no dia 8 de dezembro. Sim, okay. sim. Estamos a falar aqui de um período de 14 dias, nem isso. 12 dias, vá. Depois entra o Natal, Ano Novo e está na Ferrari. Por isso é que eu digo, eu não entendo, ou melhor, eu acho uma estupidez, mas se percebo, e acho que tem de ser, que é penalização, mas não é nada que me surpreenda. Eles lá terão feito a avaliação deles de como tudo aconteceu e decidiram que era como iam fazer, fosse para punir o piloto ou não. Eu acho que revela mais isso, um bocado de maus fígados por causa da forma como tomaram conhecimento da mudança dele para a Ferrari. Sim. Mas para mim acho que não tem lógica absolutamente nenhuma. Antigamente isto era muito evocado, que era por causa das informações que os pilotos iam levar para as equipas, não sei o que mais. Acho que isso já nem se aplica nos dias que correm. Para mim não tem lógica nenhuma, acho uma parvoíce. Ele podia estar lá, eu não sei quando é que começa o teste, se é logo na segunda-feira ou na terça-feira. Mas adiar em 2 dias ou 3 dias essas aparições do Hamilton, acho que não tem lógica nenhuma. Acho que é uma mesquinha, é mesquinho da parte da Mercedes fazer isto. Eu já não me lembro, honestamente, não me lembro da última vez que isto aconteceu, um piloto ser proibido de testar um carro com a nova equipa. Acho que o Sainz também não vai poder testar o Williams. Não tenho a certeza, mas acho que também não vai poder. Também acho que não tem lógica absolutamente nenhuma, ainda por cima foram eles que o mandaram embora, de certa forma, para meterem lá o Hamilton. Acho que ainda tem menos lógica. Mas eu acho que até o Vettel, quando saiu da Ferrari para a Aston Martin, pôde testar em Abu Dhabi, se não estou em erro. E acho que foi com um fato branco. Não me lembro, o Alonso testou quando saiu da Alpine, foi logo fazer o teste da Abu Dhabi pela Aston Martin. Sim. Exato. Acho que pensava que já tínhamos evoluído mais do que isto na Fórmula 1. Não, o ser humano não evolui a essa rapidez. O estagiário do BA a cumprimentar-nos, um abraço para ele. O Pedro Cachapuz diz que o Hamilton vai passar as últimas semanas a vender Mercedes no stand moscavide. O Evo Martins diz que eles não querem que o Lewis Hamilton vá fazer de Pai Natal tendo o símbolo da Ferrari no fato. Fábio Santos diz que eu estudei marketing na faculdade, que retornam a imagem a Mercedes ganha ou rouba à Ferrari. Boa pergunta. Não sabemos, não percebemos. É o que há. Vamos continuar. Próximo tema. E eu vou trazendo isto aqui porque eu acho piada este tema da Adrian Newey, porque isto há muito crente que agora é cético. E o Nigel Mansell decidiu dar os seus 5 centavos sobre a situação e diz que acredita que a Adrian Newey terá um grande impacto na Aston Martin e que não deverá tardar a sentir-se esse impacto.
Isto ao contrário de quem vai pôr água na fervura, de que, mas é preciso, e não sei o quê, e vamos ver, e depende, e não sei o quê. Nigel Mansell, que foi campeão do mundo com um carro do Adrian Newey, não tem dúvida nenhuma de que a Aston Martin estará na rota de grandes conquistas nos próximos anos. Sérgio, viste a entrevista? Vi a entrevista, concordo totalmente com ele, até porque eles já trabalharam juntos, portanto, e devem-se conhecer, não sei se serão amigos ou não, portanto, garantidamente que o que ele diz é sabendo a forma de trabalhar da pessoa e aquilo que faz. E claro, há referência, também nessa entrevista, há referência a tudo o que é a hegemonia, vou chamar assim, ou a estrutura que está a ser criada, a cúpula que está a ser criada à volta da Aston. Portanto, são neste momento a equipa dos pesos pesados com as estruturas mais avançadas ou as infraestruturas mais avançadas da Fórmula 1 para começar, ou em meados de 2025, para começar a pôr o carro de 2026 a trabalhar. Portanto, só vejo coisas boas, ou só antevejo coisas boas na caminhada deles para 2026 e não me surpreenderá se, porque eu pensava que o Adrian Newey só se juntava a Aston em meados, ou em junho ou em julho de 2025, mas não, é 1 de março. Ora, cheira-me que ele ainda vai fazer uma perninha no carro para o ano para ver se houver ali algum problema para resolver, se calhar ainda vamos ver a Aston para o ano a melhorar bastante. Mas eu era dos crentes que continuei crente e que acho que foi um desastre tudo o que aconteceu na Red Bull para ele sair. Tenho pena, ou fico feliz porque ele vai para a Aston e a Aston vai ter motores Honda em 2026, mas não será surpresa se eu em poucos meses conseguir fazer um carro vencedor. Acho que não será surpresa para ninguém. David? Eu sou crente, era crente e continuo a ser crente nas capacidades. Acho que o currículo do Adrian Newey fala por ele próprio. Eu só quero... O Rob Marshall chegou à McLaren em janeiro deste ano. Não. Foi em meados do ano passado. Ainda foi em meados do ano passado. Ok. Mesmo assim, o impacto que ele teve no carro do ano passado e o impacto que está a ter no carro deste ano. Portanto, para mim, aquilo que eu acredito que possa acontecer é que o Adrian Newey vai ter impacto no carro de 2025, provavelmente um mega pacote de upgrades a seguir à pausa de verão ou algo assim do género, e vai dar um salto milagroso, por dois motivos. Primeiro, não se desaprende. Ele claramente não desaprende. Durante estas discussões, ele pode estar na gardening leave ou qualquer coisa, quer que seja, que está agora a fazer. Mas durante as discussões das negociações com o Lawrence Stroll, certamente que ele já disse como é que queria que a estrutura fosse e já estão a mexer em peças dentro da própria estrutura da organização neste momento para quando ele chegar to hit the ground running. Há outra questão que é, nessa altura já vão ter o novo túnel de vento, ou seja, o brinquedo novo já vai estar pronto, calibrado e em funcionamento. E eu acho que o Adrian Newey vai ter um impacto muito rápido e continuo a achar que a Aston Martin é a equipa favorita para 2026, até porque vai trabalhar com a Honda, mais ou menos com as mesmas pessoas com quem já trabalhou aí neste período teve na Red Bull. Todos nós nos lembramos que uma das causas apontadas ao fracasso da McLaren com a Honda era o facto de haverem diferenças culturais. Neste caso não se vai aplicar isso. Sérgio, já estou aí à espera. Neste caso também não se vai aplicar, não vai haver esse tipo de problemas. Portanto, para mim, só vejo o Newey ter um impacto muito positivo na equipa e muito rapidamente depois de lá chegar. E também não acredito que ele esteja, quando saírem os regulamentos, que ele esteja quietinho em casa e não vai imprimir aquilo e ler os regulamentos, ou não tenha daqueles trabalhadores temporários das agências de trabalho temporário a sair da fábrica da Aston Martin e a deixar em casa dele os regulamentos todos anotados. O Pedro Cachapuz diz que o único defeito do Nigel Mansell é ter perdido o bigode. Outros tempos. O Maio Marte 77 juntou-se agora aqui à conversa. Um abraço.
O SR diz que o Rob Marshall entrou depois do update da Áustria e já disse publicamente que quando entrou só disse para continuarem o que já estavam a fazer. É claro que há de ter tido o seu impacto depois de entrar. Uma coisa é o que ele pode dizer, outra coisa é o que terá feito. Sim. E posso dizer que é quase impossível controlar as sabáticas. Claro. Basta irem tomar café, basta deixar umas fotografias à porta de casa, basta deixar uma pen na caixa de correio. É quase impossível controlar. Portanto, tu estás a limitar danos, não estás a anular os danos. E, portanto, depois depende da seriedade e do rigor de cada um, como é que vive essa sabática, não é? Não é impossível de contornar. Sim. Agora, publicamente não podem vir dizer depois, não, fui eu que mal assinei e disse logo como é que era, estás a ver? Não, ele não vai dizer isso, jamais. E não é reestruturações totais, mas hoje em dia é nestes regulamentos. Obviamente que há diferenças conceptuais, mas as diferenças não são tão abismais como eram se calhar há 4 ou 5 anos. Ou seja, não há diferenças Não são conceptuais diferenças dos carros pormenores. tão grandes. Alguém, lá está, aquilo que sempre se disse que o Nui, a tal pessoa que não fazia lá nada e que podia estar sentada só a olhar lá para a escreverinha dele ou para o placar dele onde escreve e que não faz nada, quando havia essas pequenas diferenças, era eu que percebia o que é que era e era eu que decidia para que lado é que se ia. Isto é a nossa especulação. E isso, para alguém que percebe Não é os especulação, conceitos, o próprio Vassi já disse isso, exatamente, publicamente. O MP413 da McLaren. e fazer essas coisas, ou ter alguém na própria McLaren, ou seja, o carro se calhar não seria bom, mas ali com 2 ou 3 alterações de pormenor, que a pessoa que entra sabia onde é que estava o problema, o carro ganha outra vida. Portanto, não, hoje em dia, com este conceito de carro ou com esta falta de liberdade nos movimentos a criar o carro, não é muito difícil perceber estas coisas. Um abraço para o Miguel Gonçalves, junto a nós agora desde a box de Alcabidez, que depois nos vai ouvir em diferido. Um abraço também ao André MM, que se juntou aqui a nós. Vamos, só para acrescentar que o Eddie Jordan veio dizer que os 2 grandes fatores que levaram a Adrian Newey, ou 2 das grandes razões pelas quais a Adrian Newey assinou pela Aston Martin, à parte a visão do Lawrence Stroll e a paixão do Lawrence Stroll pelo projeto da Aston Martin e o facto de a Aston Martin ter sido altamente profissional na forma como abordou toda a questão de contratação do Newey e como chegava preparado às reuniões e apresentava os documentos e os factos e todos os detalhes. Mas 2 das coisas que foram instrumentais foi a chegada do Andy Cowell para CEO da Aston Martin e todo o conhecimento que traz na área dos motores híbridos. Ele que foi o guru dos motores híbridos da Mercedes, que estão ainda hoje nos carros motorizados pela marca alemã, e a chegada da Honda à Aston Martin, com quem a Adrian Newey gosta de trabalhar e quer continuar a trabalhar. Só para deixar aqui esta nota. Ora, vamos então ao próximo tema. A Mercedes assume que calculou mal o risco da forma como estreou Kimi Antonelli nos treinos livres 1 do Grande Prémio de Itália. Para quem não está recordado, Kimi Antonelli foi mandado para a pista com um carro quase sem gasolina e pneus macios, novos, e pronto, fez a melhor volta e meia da história da Fórmula 1 e esbardalhou-se na parabólica. A Mercedes veio agora dizer que se calhar podia ter feito as coisas de maneira diferente da vida. Eu acho que claramente uma penalização para a Mercedes, ainda por cima depois das declarações mesmo ali a seguir em que insistiam que era a coisa certa, que tinham feito e isso tudo. Eu fico um bocadinho preocupado pelo Kimi Antonelli, porque dos rookies que se avizinham, que estejam na próxima época na Fórmula 1, este é provavelmente o único que é verdadeiramente merecedor e que ganhou qualquer coisa até lá chegar. Preocupa-me por 2 motivos. Primeiro, virem fazer virem agora com este tipo de declarações. Segundo, o piloto disse a determinada altura, pouco tempo, acho que foi para aí em julho,
que se sentia mais confortável ficar mais uma época na Fórmula 2. Ponto 3, põem tanta fé neste rookie que lhe oferecem um contrato de 1 ano, à espera do que é que o mercado vai dar. Portanto, eu temo, muito honestamente, pela carreira do Kimi Antonelli, porque acho que se tu queres demonstrar confiança no piloto e no talento, não lhe dás um contrato de 1 ano, dás pelo menos 2 anos. E acho ridículo aquilo que eles fizeram em Monza. Nem é questão da pressão, é a forma como eles planearam aquilo, de pôr o miúdo a fazer glory runs numa pista, num asfalto novo, com aderência reduzida. Portanto, mega penalização para a Mercedes. Eu não posso penalizar o Lamento porque já me ri tanto com esta notícia depois de tudo o que falámos e do que vimos, para que não posso penalizar, porque é o momento do humor do dia. Nós falámos aqui no podcast, houve N discussões sobre isto, que tinha sido um erro tremendo meter, para já todo o hype que se criou à volta do miúdo, que não vou discutir se é bom piloto ou não, porque por norma sai-me furado esse tipo de previsões, mas que toda a forma como estava a ser feito o hype, a preparação para Monza, pô-lo a fazer aquele treino, como o David disse, com uma pista praticamente nova, com asfalto novo, pneus macios, pouco peso, o carro ainda sem setup nenhum, ou aquilo que será o setup base de simulador, tinha tudo para correr mal. Tudo mesmo, não vejo ali, ou vi um milagre e ele já era um herói, ou tinha tudo para correr mal. Posto isto, umas horas depois o Toto veio defendê-lo, foi a melhor coisa que fizemos, e agora a Mercedes vem dizer que pois, foi um erro e calculamos mal. Tudo isto tem acontecido nesta última época e todos estes eventos a nível da Mercedes e destes erros de cálculo. Leva-me a pensar que o problema de cálculo da Mercedes não é de correlação, é mesmo um problema entre a cadeira e o teclado, e há ali coisas que não funcionam muito bem. E os números estão certos, a forma como eles são interpretados é que estão errados. Portanto. Mas não os consigo penalizar. Isto parece-me... Aquilo que eles vêm dizer hoje é perfeitamente normal, e já me ri à brava depois de tudo o que aconteceu em Monza. Portanto. O F. Martins diz que foi um rookie mistake da Mercedes. Já está tudo dito sobre este tema. Vamos continuar. Este último é... Pronto. O Sr. Otmar Safnauer anda na moto de cima porque foi ao High Performance, ao podcast, e está a dar entrevistas, portanto está a preparar-se para alguma coisa. Mas basicamente saiu outra vez ao ataque à Renault. Uma das coisas que disse foi que... Perdão. Uma das coisas que disse foi que quando chegou à Renault percebeu que aquilo que lhe tinham prometido era mentira, porque basicamente tinham-lhe dado garantias de que ele seria o chefe máximo da equipa de Fórmula 1, e quando entrou na Alpine, do grupo Renault, percebeu que o departamento de marketing respondia ao departamento de marketing da Renault em França. O departamento de comunicação respondia ao departamento de comunicação da Renault em França. O departamento de performance a Viry Chatillon, e por aí fora. Portanto, ninguém respondia diretamente a ele, quase, só os mecânicos estavam lá e pouco mais. E que isso foi uma das razões, diz ele, que levaram ao seu insucesso durante a passagem pela Alpine. E que diz ele que quando ele pôs na equipa ainda conseguiram ser quarto lugar no campeonato, e que depois a equipa veio por aí abaixo e agora anda pelo 9º lugar da tabela. Isto depois também ter dito no podcast High Performance, só deixa aqui a deixa, porque quem não ouviu, não sabe, mas ter insinuado que tinha sido ele a pagar os salários da equipa Force India durante uma temporada em que não havia dinheiro, e ele basicamente adiantou o dinheiro uns dias e depois recebeu logo de volta, quando a equipa recebeu o prémio da FIA. Sérgio, Otmar Safnauer, grande personagem, grande vedeta do mundo da Fórmula 1. Eu vou, sendo depois de tudo o que falámos, eu vou assumir, para bem de todas as coisas, que tudo o que ele diz é verdade. Portanto,
Vou assumir que de facto lhe foi prometido que ele ia Está mandar valente. que ele ia mandar em toda a estrutura da Renault e que chegou lá a toda essa situação. Ele também diz, penso que é nessa entrevista que ele refere que não teve nenhuma influência e que não é culpa nenhuma dele a questão do Piastri ter saído, porque os prazos já estavam a decorrer antes dele ter chegado. Eu vou aceitar que tudo o que ele diz é verdade. E o que eu pergunto, este senhor está lá há 25 anos a andar nestes meios. Ele é exatamente igual a eles todos. Ele estava à espera do quê? Ele só se está a queixar porque desta vez foi o que ficou no short end of the stick, né? Ficou na ponta curta, ou com o pau de ponta curta. Além de, obviamente, ter um ar muito ressabiado, toda esta conversa, e vamos ver o que é que aí vem, porque ele para andar tão altivo é porque vem anunciar qualquer coisa. Não consigo perceber agora, um ano e meio depois, todas as coisas que aconteceram, vir com este tipo de discurso. Não consigo sequer imaginar o que é que uma pessoa como ele, que andou naqueles meandros tantos anos e que ainda lá anda, estava à espera. Portanto, se lhe foi prometido uma coisa e não gostou, tinha bom remédio. Tinha saído antes de lhe fazerem a cama. Mas pronto, é penalização para ele, acho que é demonstrativo daquilo também já falámos aqui muitas vezes sobre ele, do caráter e da pessoa. Espero vê-lo em breve outra vez na liderança de uma equipe ou qualquer coisa no paddock de Fórmula 1, que é para ver se a ter discursos desses, as pessoas que trabalham com ele vão confiar nele e ver o que é que lhe acontece também em breve outra vez. David? Bem, eu por acaso ouvi a entrevista toda dele quando vi o tema, portanto foi uma tarde muito produtiva hoje no trabalho. Eu nem consigo descrever. Primeiro, se ele é muito surpreendido por isso, porque é que não chegou e não bateu com a porta e não se veio embora? Segundo, a questão do Piastri diz que os contratos tinham sido assinados 2 semanas antes dele entrar e, portanto, a culpa não era dele. Mas ele também não explicou o que é que aconteceu em relação ao Alonso. E também não leu os contratos do Piastri, pelos vistos. Pois, exatamente. É que ele depois, eles perderam 2 pilotos, na realidade. Por isso ele também não explica essa situação. O que é que eu acho? Acho que é uma entrevista obrigatória depois de ter sido suspenso pela FIA. A forma de se reaproximar do paddock foi organizar uma grande festa no Mónaco, num dos barcos dele. Eu acho que o Otmar provavelmente não ia ninguém à festa dele e então deu esta entrevista neste podcast. Então, honestamente, é a minha teoria. E o que é que eu acho que vai acontecer? Acho que ele vai ser anunciado ou num projeto muito maluco ou qualquer coisa relacionada com a Andretti ou com a Cadillac ou algo assim do género. Mas houve coisas interessantes da entrevista que eu vou referir mais à frente, mas muito sinceramente, e depois ainda acaba com a história, quer dizer, o Departamento de Recursos Humanos respondia à França e tudo isso, e ele depois é despedido por uma videoconferência com o Departamento de Recursos Humanos da Renault, que essa foi, e eu desmanchei-me a rir muito sinceramente, que ele teve-se a lamentar o tempo todo. É isto. Parte interessante, descobri que ele vive em Salamanca, aparentemente, de acordo com o Wikipedia. Já deixou Oxford? Aparentemente no Wikipedia diz que ele vive em Salamanca e eu, como tenho família ali próxima daquela zona da Guarda, pronto, gostava que ele desse uns passeios com a coleção de carros dele ali por aquele lado, porque pelo menos uma pessoa sempre ouvia uns barulhinhos interessantes, que a única coisa interessante que ele tem é a coleção de carros. Pois é. O Otmar Safnauer para mim morreu quando foi aquele episódio do Drive to Survive em que ele recebe o Laurent Rossi na sua casa em Oxford e estão os dois a comer um queijinho, a beber um vinho e a mandar larachas. Só havia alguma resta de dúvida na minha cabeça de quem era esta personagem. Acabou aí nesse momento. E foi das últimas coisas que vi no Drive to Survive. Tirando, depois disso só vi o episódio do Lawrence Stroll e porque me disseram para ver porque valia a pena. De resto não toquei mais nada. O Alexandre está aqui a cumprimentar-nos, a dizer poucos mas bons, antes só ter 3 do que ir também o Guilherme Nunes. O Guilherme não está cá, mas leva na média. O F. Martins, acho que surgiu agora para dizer, estão a ver o desastre que a Alpine se tornou sem minha liderança, aquilo desmoronou por completo. Sim, mas eu ouvia alguém a dizer-me isto assim e eu dizia-lhe,
Não, estás a ver o desastre que ficou porque lá estiveste. A ponto de ter que vir o Briatore para ver se ainda põe alguma ordem na casa. Portanto, a tua passagem por lá deve ter sido um espetáculo. O estagiário BA diz que o Otmar parece o Peter Griffin do American Dad. Não resisti, diz ele. Por acaso tem parecenças, tem. Assim ao longe. O F. Martins diz que David nem sequer lhe perguntaram acerca do Alonso, aquilo foi para uma operação para lavar a imagem. Verdade. André M. O Otmar só queria mais responsabilidades para se poder descartar mais do que correu mal. E o SR diz que ele no DTS também disse que o Piastri tinha sido infiel e mentiroso. Acho que o momento alto da passagem do Sr. Otmar Safnauer pela Renault foi no dia 1 de agosto de 2022, a dizer que não sabia onde é que o Alonso estava, porque acho que estava num cruzeiro nas Ilhas Gregas. Sim. E ele aparece a sair do museu dele, não foi? E ele apareceu em Oviedo, ali com o thumbs up. Muito bem, está encerrado o nosso colégio de comissários. E eu só tenho mais um tema para a conversa hoje, porque isto não se passa rigorosamente nada, mas vamos falar aqui um bocadinho, porque está-se a verificar uma coisa que durante os anos nos tínhamos queixado e que já não acontecia desde o ano em que subiram o Lando Norris, o George Russell e o Alex Albon, que é uma enxurrada de rookies na próxima temporada do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Vamos ter Liam Lawson, vamos ter Oliver Behrman, vamos ter o Jack Doohan, vamos ter ajudem-me aí que isto está, o Kimi Antonelli, poderemos ter o Colapinto ou o Bortoleto, portanto vem aí rookies com fartura. O que é uma situação estranha, não é? Porque normalmente só um ou dois. Eu não me lembro do outro ano, tenho subido mais do que 3. O último foi mesmo esse que eu disse, do Norris, do Russell e do Albon. Como é que vocês veem isto? Isto é uma mudança de paradigma ou é uma força das circunstâncias atuais? Eu vou dizer que é força das circunstâncias. Nós falámos o ano passado e já este ano que a mudança, o fim do ciclo destas regras, a questão de 2026, as equipas estarem a preparar isso e haver muita jogada defensiva para manter as equipas estáveis e para confiarem em talentos que já lá estivessem. Nunca pensei, isto sou honesto, para já nunca pensei que houvesse tantas mudanças a meio de uma época de pilotos, fosse pouco fosse. Por lesões, por questões contratuais, por falta de performance, tudo isso. Nunca imaginei que não acabássemos 2024 com a mesma grelha com que começamos. Isto tendo em conta que passaram todos de 2023 para 2024, não é? Exatamente. Não houve nenhuma mudança no plantel. Sim. Portanto, não estava a haver para já. Para só dizer aqui que está a haver um debate, porque o Pedro Cachapuz vai dizer, não quero ser chato, mas o Peter Griffin é do Family Guy. O Clef Martins foi dizer, Pedro Cachapuz, shut up Meg, desculpa, não resisti. Meg é filha do Peter Griffin, não é? Ou é mulher? Já nem me lembro. E o estagiário do BA já vai dizer que tens razão, Pedro, é mesmo Family Guy. Pronto, só para esclarecer, Peter Griffin de Family Guy, Otmar Safnauer, iguais. E não estava a adivinhar este tipo de mudanças nesta altura, para já nesta altura da época, e depois já tantas coisas preparadas para o próximo ano. Exatamente por tudo o que fomos vendo e o que sabemos do futuro próximo, ou seja, as equipas têm de preparar não mas 2 anos de campeonato, portanto 25 e 26 ou até mais, por causa dos novos carros, todas as questões de segredos de desenvolvimento, terem pilotos que sejam bons a desenvolver carros e a dar feedback a engenheiros, até os pilotos de simulador vão ser importantes, as equipas que tiverem, se calhar alguns bons pilotos de simulador vão estar um bocadinho em vantagem, e não estava à espera. O facto de repente aparecerem e serem todos rookies, portanto não se irem buscar pilotos que tivessem saído, tudo isso. E dentro daquilo que está no artigo, gostei da explicação, de facto hoje em dia temos miúdos, vou ter de chamar miúdos, com 16, 17, 18 anos que estão extraordinariamente preparados para correr. Se estão preparados para a Fórmula 1, como todo o seu elan, já é outra conversa, mas preparados para correr estão, porque todo o trabalho que tem sido feito, não vou dizer nas academias, mas nas competições jovens, toda a progressão, de facto hoje em dia temos um conjunto de miúdos muito bem preparados para em qualquer momento entrarem num carro e correr,
como se tem visto. E gosto disso, ainda bem. David, não precisa de autorização. Eu gosto de ver os melhores pilotos do mundo na Fórmula 1. Realmente isto é uma mudança radical, porque poderá ser, estava a fazer umas contas rápidas, é quase um quarto da grelha serem novos pilotos. Obviamente que alguns pilotos já estão um bocado em fim de carreira, como a história do Kevin Magnussen, com todo o respeito. Isso também está a acontecer. A mim faz-me confusão que estejam a chegar à Fórmula 1 pilotos que não ganharam praticamente nada. E é verdade que nem sempre foram os pilotos que ganharam os campeonatos, nomeadamente. Isto já é uma tradição longa desde os tempos de Fórmula 3000, com a Fórmula 2, o GP2, por aí fora, em que normalmente era sempre o vencedor. E atenção, eu faço uma distinção do vencedor entre um piloto que está lá, faz uma época de rookie e é campeão, ou agora como é a nova tendência de ganharem logo na primeira época, como aconteceu com o Oscar Piastri, daqueles pilotos tipo Jolyon Palmer, que já lá estavam há 4 anos, que já eram quase profissionais de Fórmula 2. E a mim assusta-me um bocado. Houve uma coisa interessante na entrevista do Otmar, que foi, ele deu um bocadinho os detalhes do contrato do Oscar Piastri, que era, quando deu o exemplo, que foi, ele tinha beneficiado de uma das cláusulas do contrato, que era de fazer 5.000 quilómetros com um carro de há 2 anos. Sim. 5.000 quilómetros são quase 16 grandes prémios. Sim. É assim, E o Piastri fez esse plano, cumpriu o plano. Mesmo depois de ter anunciado que ia para a McLaren, continua a cumprir o plano. Exatamente, é isso mesmo. E aqui chamou-me a atenção por uma questão que é, temos também a situação do Liam Lawson, que acaba por substituir o Daniel Ricciardo. Eu tenho dificuldade em considerar o Lawson como rookie na próxima época, porque ele já fez algumas corridas. Tecnicamente é, portanto vive com isso e segue para a frente. Tenho que aceitar isso. E também foi por causa da cláusula no contrato, se não tivesse a conduzir o carro, muito provavelmente ele tinha a hipótese de assinar por outra equipa. Ou seja, eu acho que o negócio está particularmente rentável para os pilotos que conseguem fazer bons contratos, como foram o caso destes 2 pilotos. Não estou a pôr em causa o talento deles, mas isto está-me a preocupar, porque temos, por exemplo, o Oliver Behrman, que, ok, tudo bem, fez uma corrida. Lá vamos nós. Sérgio, estás pronto? Exato. Ok, ele fez 2 corridas, tudo muito bem, e isso tudo, mas ele tem 14º ou 15º no campeonato de Fórmula 2. Olha, agora vou pergunto, dizer assim, onde é que está o Kimi? Em que posição está o Kimi Antonelli na F2? E o que é que o Kimi Antonelli ganhou? Certo, mas é Antonelli, eu vou dizer uma coisa. Ok, o Kimi Antonelli está em 5º ou 6º no campeonato. Se eu acho que ele devia ser promovido à Fórmula 1 na próxima época, não acho. Mas ele tem mais currículo do que também passou da Fórmula 4 diretamente para a Fórmula 2. Claro. É completamente diferente. O Behrman já está na segunda época na Fórmula 2. Com a alegadamente melhor equipa. Mas eu não estou Mas teve a sorte de ter isso. substituído, porque não quiseram, teve a substituído o Carlos Sainz no Grande Prémio da Arábia Saudita, alegadamente fez uma corrida do outro mundo. Em carros, o próprio Alonso diz que só se podem conduzir 90%, ninguém está a dar 100%. Na minha opinião, isso também torna mais fácil a adaptação dos rookies ou os carros de Fórmula 1 atuais. E vai ser piloto da AS na próxima época. Mas olha, eu vou dar um exemplo. O Bortoleto provavelmente foi campeão de Fórmula 3, foi campeão de Fórmula 3 na primeira época e que poderá ser campeão de Fórmula 2 na primeira época e vai ficar de fora, porque claramente não assinou um contrato de 5 km com carros de há 2 anos. Deixa-me desafiar-te a tua lógica. Deixa-me desafiar-te a tua lógica. Porque tu achas que um bom piloto para a Fórmula 1 é um piloto que tenha ganho campeonatos nas Fórmulas Júnior? Não necessariamente. Não, mas é o que estás a dizer até agora, porque os quatro não necessariamente. Eu disse, não, o Norris também chegou à Fórmula 1 e não foi campeão de Fórmula 2.
O Pedro Lamy chegou à Fórmula 1 e não foi campeão de Fórmula 2, de Fórmula 3000 na altura, que foi o Olivier Então qual é o Lamy. teu problema? Não estou a perceber. Qual é o teu medo? Epá, Porque, por amor de olha, eu Deus, vou dar um tem exemplo. Na NASCAR, tu tens pilotos que há fórmulas de promoção. Okay? Há a Trucks, há a Xfinity, e depois chegas à Cup Series. Há pilotos que na Xfinity são fracos, mas que na Cup Series são espetaculares. E vice-versa. Tens pilotos na Xfinity que são do caraças e chegam à Cup Series e não sabem andar com aquilo. Para quem não sabe, o Jimmy Johnson na NASCAR, que ganhou 7 títulos, corria em todo o terreno, fazia bajas. E um dia convidaram-no para entrar num Stock Car e ganhou 7 títulos e limpou aquilo durante anos. Mas se quiseres fazer um bocado o paralelismo com a NASCAR, mas na NASCAR também podem ir entrar numa corrida aqui, numa corrida ali, se bem que eles têm 50 corridas. Não, para estar no campeonato tens que estar nas provas quase todas, Sim. não podes falhar Ok, muito. tudo bem, mas eles têm carros em que os pilotos não é o mesmo Não, piloto. mas isto tem Não. a ver com o Não. dinheiro. Tens carros que podem não participar em todas, mas o carro, se participar, tem de ser o piloto do carro. Pronto, Não, eles podem rodar. Aquilo tem a ver com capacidade financeira dos pilotos também, dos sponsors, se Sim, mas pagam ou não só pagam. conta um piloto. Sim, ok, Está mas bem. rodam tanto que o Jenson Button vai lá fazer uma perninha quando são circuitos Mas isso tradicionais. Sim. mas isso são outras situações. E eles acrescentam carros. Eu não estou. Ok, tudo bem. Eles acrescentam carros para pilotos convidados. Ok? Sim. E fazem isso em Daytona, por exemplo, também, nas 500 milhas. Fazem isso em circuitos convencionais, normalmente. É uma maneira de trazer pilotos de outras categorias à NASCAR e participar em corridas, entre aspas, de exibição que contam para o campeonato da NASCAR. Mas esses pilotos estão lá para experimentar o que é a NASCAR e acrescentam um carro para eles. Portanto, cada equipa... Há equipas que acrescentam um carro e convidam esses pilotos para se juntar a essas corridas. Mas não estão a participar no campeonato de NASCAR, nem pouco mais ou menos. Eu tenho aqui alguns comentários que queria ler, mas falem, só estou a dizer que é para... Igual uma coisa, David, e percebo uma parte da tua lógica, depois acho que logo à partida, por uma coisa, devemos ter 4 ou 9, 5 pilotos, este ano já alguns e para o ano outros, e só tiveste um piloto ou só tens um piloto que ganha. Aquilo que eu pergunto e que é o preocupante é, tu neste momento tens 2 campeões do mundo de Fórmula 2 que não têm lugar, que é o Drogovic e o Pourchaire. Também não lhes reconheço valor para estar na Fórmula 1, percebes? Também, isso vou dizer. Tiveram 3 ou 4 anos na Fórmula 2. Pronto, mas também não lhes reconheço valor. Eu aí percebo a tua preocupação, mas acho que acima de tudo é preciso, vamos esperar para ver, acho que estamos a ter boas surpresas de miúdos que inicialmente não achávamos que valiam o que valem. Pode ser como dizes, por os carros estarem em 90% ou por eles poderem andar mais, mas acho que estamos a ter boas surpresas. Pode ser que o desporto tenha a ganhar por isto. Naquele podcast em que o Joe Clear esteve a falar, disse que eram os simuladores, estavam muito evoluídos e isso tudo. Então porquê é que não vão buscar o Will Stevens, que é piloto simulador da McLaren, para entrar num carro de Fórmula 1? Essa é que é a lógica que eu não percebo. Ele diz que o motivo pelo qual que são os simuladores, fazem o trabalho bem abaixo, explicam porque é que o brake balance funciona assim, não funciona assado, mas que o principal enfoque são os simuladores e o facto de serem extremamente reais, estarem desenvolvidos. Sim, mas isso tem a ver com a familiarização deles aos circuitos. Eles chegam ao circuito e já o conhecem. Não o sentiram ainda, mas já o conhecem. Não têm que fazer 3 ou 4 voltas lentas a perceber onde é que estão as curvas, os pontos de travagem, não sei o quê. Já entram muito mais rápido nisso, habituam-se muito mais rapidamente ao circuito. Mal ganham o feeling do carro, conseguem andar rápido. É por aí. E o trabalho dos simuladores hoje em dia, os simuladores hoje em dia não é aquilo que temos em casa, não é? Na PlayStation. Eu sei, não tem nada a ver. Eles conseguem recriar as condições. Não substituem o asfalto, mas em termos de familiarização com os circuitos e com as condições e tudo mais, dá-lhes muito traquejo já. Mas o grande segredo nem está aí. O grande segredo é que eles chegam aos 7, 8, 9, 10 anos de idade ao desporto automóvel e desde aí são formados em todas as vertentes. Sim. São preparados fisicamente, mentalmente, aprendem comunicação, aprendem engenharia, mecânica, acompanham as equipas, estão nos briefings e nos debriefings, estão nas reuniões de tomada de decisão das equipas para o desenvolvimento dos carros. Portanto, eles quando chegam lá acima,
já vão treinados nesse ambiente. Sim, Já nada é estranho. sim. Porque eles vão crescendo lá dentro e vão acompanhando isto tudo a par e passo. Isso foi Eu o acho grande que trabalho das academias. Exato, mas eu acho que nesse sentido também se está a criar um fosso muito grande entre os pilotos que depois acabam por ter os apoios das academias, porque não são todos os que estão numa grelha de Fórmula Pá, 2. mas isso é a vida, não é? Porque, Eu sei que é a vida, não estou a dizer o contrário, mas isto E, deixou-me ficar cético em relação ao Bortoleto na Audi na próxima época. e há aí uma coisa, O que Vermelho. se viu, só e, assinou no final da época passada e- pela McLaren. e tu nessa parte acompanhas mais do que eu, mas tu tens o exemplo, mesmo pilotos da academia que têm apoio e que têm apoio não só da academia, mas de bons patrocinadores, e que nos últimos 2 anos a academia os abandonou e foi buscar miúdos que tinham menos apoio, porque achavam que tinham mais potencial, tiveste questões Sim, dessas. tens A re- razão. Tens razão. Portanto, Tens é, razão. é verdade que há sempre uma vantagem de quem tem vários tipos de capacidade, não nomeando vários tipos de capacidade, para lá está. Há sempre uma pequena vantagem. Mas pá, quem tem unhas toca guitarra e as academias e quem está consegue perceber quando há um talento fora de série e depois vão buscá-los. Se calhar, vou dar um exemplo. O Lewis Hamilton é um bom exemplo disso. Dizer que ele é o melhor piloto, ou que era, alguém reconheceu com 12 ou 13 anos na McLaren que ele era um piloto com imenso potencial e depois a vida dele foi muito mais fácil a partir daí, ou foi totalmente facilitada. Mas isso eu acho que, e acho justo que ele tenha tido a oportunidade, obviamente, e acho que ele definiu o novo standard de piloto da academia, porque até então não se ouvia falar muito em academias de pilotos de muitas equipas, e foi, havia o não, quem mudou isso foi a Red Bull, não foi nada do Hamilton. A Red Bull criou o modelo da academia que tens hoje em dia. foi aquele O Hamilton teve o apoio da McLaren, como havia outros pilotos que tinham apoio de outras equipas. A Renault apoiava muitos pilotos, a Mercedes também apoiava pilotos. Tinhas várias equipas que apoiavam. A própria Ferrari já apoiava pilotos, sobretudo pilotos italianos. Agora, o que revolucionou tudo isto foi a Red Bull, que introduziu o modelo da academia como escada de formação para chegar à equipa de Fórmula 1. E até tinha duas. E os outros copiaram um bocadinho o modelo, adaptaram à sua realidade, ao facto de só terem uma equipa com 2 carros e não 4, mas foram copiando e adaptando. E é por isso, por exemplo, hoje em dia na Ferrari tens pilotos em quase todas as categorias da Academia Ferrari. Sim. Não é? A McLaren também tem feito um trabalho excepcional e tem várias equipas em que pode colocar os pilotos sem ser Fórmula 1. Tudo isso vem desse trabalho de base da Red Bull, que decidiu formalizar o conceito de academia, que até aí era uma coisa assim um bocado em cima do joelho, digamos assim. E depois já havia, por exemplo, no tempo do Lewis, já havia equipas de formação das equipas de Fórmula 1. As equipas de Fórmula 1 tinham contratos e acordos com equipas de Fórmula 3, Fórmula 2, na altura não sei como é que chamava, Fórmula 3.5 e afins, das categorias júniores, em que colocavam lá pilotos que eles queriam trabalhar e crescer. Salviano, até havia a questão da Marlboro, que tinha pilotos Marlboro e que os apoiava nas fórmulas de desenvolvimento. Só muda o produto, mas hoje em dia Olha, mas deixem-me ler aqui comentários, porque tenho aqui muitos comentários e começa a acumular. O Luís Tiago Martins diz que são ciclos, hoje no desporto em geral, a longevidade dos atletas com a preparação física é cada vez maior e que só com 20 lugares disponíveis na grelha eles entram mais ou menos ao mesmo tempo e saem todos também ao mesmo tempo. Poderá ser esta uma das razões de haver de X em X anos entrada de muitos rookies. Não é, porque não é isso que se verifica. Nem eles entram todos ao mesmo tempo, nem saem todos ao mesmo tempo. Vão entrando e saindo. O que estamos a assistir agora nem sequer é o fim de carreira dos pilotos que vão ser substituídos por rookies. Tirando o Magnussen, que já está, se calhar, num momento mais perto do fim de carreira em termos de monolugares. Já estava. Ele quase teve esta oportunidade quando não estava à espera. Sim, já estava no IMSA, não era? E voltou para fazer o jeito. E, por exemplo, o Bottas está no ativo, não está perto da reforma, podia fazer mais 3 ou 4 temporadas. O Zhu podia estar no ativo, podia fazer mais 3 ou 4 temporadas.
por aí fora, já nem sei quem são os outros. O Ricardo podia continuar no ativo, se calhar não na Visa, mas poderia acabar numa Audi, podia acabar numa Alpine. Portanto, não estamos a falar de uma situação em que há aqui uma geração que está a chegar ao fim do prazo de validade. Depois tens gajos como o Luís e como o Alonso que nem validade têm e que continuam por aí fora. Acho que neste momento se criou aqui uma circunstância, uma tempestade perfeita, se quisermos, para que isto acontecesse de repente. Por um lado, por causa do ciclo de mudança de regulamentos e tudo mais, de haver aqui um ano de ato, o que permite às equipas testar pilotos rookies, não é? Porque se corre mal para o ano, despacha o rookie e vão buscar alguém mais experiente. Ou então aproveitam o ano para formar o rookie ainda melhor e ter algum piloto jovem com futuro a partir de 2026 no carro. Portanto, há aqui uma circunstância que favorece isso. Mas é a minha opinião. É que eu não me lembro de ver saída de uma geração e entrada de outra. Nem tem acontecido. Nunca aconteceu. Acho que nunca aconteceu. São sempre situações faseadas no tempo. Sim, não me recordo. 2, 3, alguma coisa que acontecesse a meio da época, outro que entrava, mas não me recordo de ver. Sim, mudanças de entram uns, saem uns, entram outros, não me recordo. O SR diz: se for verdade que o Piastri tem mesmo cláusulas sobre ordens de equipa na McLaren, então o Weber é mesmo grande agente. O Weber é claro que é grande agente. E tem a experiência que tem e passou pelo que passou. E portanto, ainda bem para o Piastri, tem um agente que olha por ele fora de pista, porque em pista ele trata do assunto. Pedro Cachapuz diz que essa dos pilotos que vão entrar não terem ganho de campeonatos é curiosa, porque os pilotos a quem se reconhece mais talento, que Kimi e Oli, não estão perto de ganhar o título de F2. E olhem, o Lawson não ganhou nem perto a F2 ou a F3, mas a competir contra profissionais na DTM e Super Fórmula teve um bigode do título. Algo de errado há na F2 e F3. Olha, começar porque aquilo é motaria. Aquilo há acidentes estúpidos todas as corridas. Anda tudo à doida nos carros porque vem da PlayStation e acham que não há perigo. E, portanto, arriscam tudo. E, portanto, isto também torna as coisas mais complicadas. Às vezes dá a sensação que o gajo que acaba por ser campeão ou é o gajo que evitou os acidentes ou é o gajo que tinha o carro muito melhor do que os outros e se ia embora logo no início. O Schumacher foi campeão por isso. O Mick Schumacher, sim. O Mick Schumacher foi campeão por isso. Sim, mas o Mick lá está, foi o campeão com menos pontos na história da disciplina, se não estou em erro. Ele levou uma abada na primeira parte da época do Robert Schwarzman, que era companheiro de equipa dele. E havia o Ilô também, o Callum Ilô também estava na luta nesse também. Eram 3 pilotos da Academia Ferrari. Mas olha, para mim, esse é um piloto que eu gostava de ter visto na Fórmula 1, o Robert Schwarzman. Gostava muito de o ver. Chegou a fazer testes de massagens, não foi? Ele levou aquela aviadela do Mick na segunda metade da época e na segunda, porque ele agora... Levou, entre aspas, ok? Porque isso também houve ali decisões que favoreceram que isso fosse assim. E ele também teve acidente, ok, tudo bem. Mas a segunda época, que era a época em que ele, em princípio, poderia ser campeão, porque para mim é um piloto impressionante. O que é que aconteceu? Ele é russo. Ele agora corre com uma licença de Israel, mas ele é russo. Ele, se não estou em erro, não pôde correr por causa dessa questão de banirem os pilotos russos por causa da invasão. Não, eu acho que ele foi dos primeiros a renunciar à licença russa. Eu não tenho a certeza. Eventualmente, os fundos é que deixaram de poder vir. Mas isso... Um abraço aqui ao Guilherme Moreira, que se juntou a nós aqui à conversa e que diz que amanhã vamos ser a companhia dele e que te façamos boa companhia. O Manel diz que, bem, se vão falar de corridas americanas, vão-me embora. Não sei se assim, Manel. A gente menciona, mas não falamos aqui em profundidade, até porque temos podcast para a NASCAR, por isso estamos a dar um exemplo, como também já falámos de indicar hoje. O Luís Thiago Martins diz-te: David, hoje tens um tricampeão do mundo e quando chegou à Fórmula 1 que currículo tinha? Não é? Pois é, vês? Não percebes nada disto, pá, não percebes nada disto, David. O Maimar de 77 diz que o que o David está a querer dizer é que o contrato está a prevalecer a eventuais bons resultados, mas que não tem um bom contrato. Isso também é verdade. Então, isto é em relação a quem? Agora fiquei perdido eu. É daquilo que eu tive a dizer sobre os contratos. Por exemplo, as cláusulas, o facto do Liam Lawson ter aquela cláusula ou estava a conduzir o carro ou então
podia assinar por outra equipa qualquer. Mas isto é normal. Mas também é verdade que é um bocado redutor, porque na realidade ele teve que demonstrar resultados para a equipa o pôr nessa situação. Não, mas é normal que um piloto, seja ele qual for, que peça no contrato e diga, ok, se eu daqui a 3 anos não tiver lugar no carro, vou passear a minha vida, não fico aqui para o resto da vida à espera. Para ser muito Isso não me parece nada extraordinário, parece mais extraordinário é o Piastri poder ter cláusulas anti-ordem de equipa. Para mim pareceu mais extraordinário e eu dou mesmo crédito total àquela história dos 5.000 quilómetros. Achei Mas isto também é normal. Não, Para isso não é pilotos normal, para jovens. um contrato fora de sério, e acho que foi uma forma excelente de proteger um piloto que tinha ganho na primeira época a Fórmula 3 e a Fórmula 2. Eu achei espetacular esse detalhe, achei mesmo muito, Mas eu também muito estou a bem. dizer que acho que é normal. As equipas, quando contratam estes jovens pilotos para pilotos de reserva, dão-lhes um programa de desenvolvimento. Que Ok. passa por conduzir FP1s, fazer trabalho de simulador, trabalhar com a equipa e ir aos grandes prémios, fazer quilómetros em carros antigos. O Drogovic faz vários testes por ano para a Aston Martin, por exemplo. Ok. Não está parado em casa a coçar a micose. Eu não estou a dizer o contrário, mas ele também já tinham mais 2 ou 3 pilotos da academia, o Victor Martins, o Sim, Duan. mas eles têm contratos de desenvolvimento. Exato, exatamente, mas quer dizer, os fundos que as equipas têm disponíveis para fazer esse tipo de testes não são ilimitados. Portanto, aquilo que aquele contrato fez foi garantir que aquele piloto ia fazer aqueles 5.000 quilómetros. Isso não entra no teto Não entra. orçamental, não é? Até porque é com Eu não carros estou a dizer antigos. que é... Sim, mas eles não Sim, têm mas um o dinheiro orçamento custa. ilimitado. Olá, mas espera aí. Eu não estou a falar do teto orçamental, eu estou a Espera, dizer as equipas não têm espera. infinito. Não estou a emitir nada. Para ir para piloto de reserva de uma equipa, tens que levar dinheiro contigo. Não chegas lá, sou a maior da vila, dei-me cá um programa de desenvolvimento. Ok, Esse pacote que tu trazes, paga isso. tudo bem, mas Então, qual é a dúvida então? Salviano, mas o facto de ter metido uma cláusula daquelas garante que esse pacote que ele traz não vai para pagar os 5.000 quilómetros do ano. Mas o pacote, os 5.000 quilómetros não tem nada a ver com isso. Está bem, 5.000 mas o quilómetros, ele foi Salviano, contratado como um piloto de promessa com potencial. Obviamente sim, que a equipa vai testar e vai desenvolver para pô-lo em condições de pegar no carro quando tiver que pegar no carro. Eu não Salviano, percebo o espanto. O que não, eu não estou a dizer, eu muito sinceramente fiquei admirado por terem feito aquilo e louvo, porque acho que ele fez muito bem Pronto, eu salvaguardar. estou a dizer que aquilo é Não, mas standard, é normal. sim, Em qualquer equipa que contrata um jovem piloto. todos eles fazem isso. O que Eu não podemos acredito. depois discutir é se, lá está, o ser 5.000 quilómetros foi bom ou não, porque não sei o que é que está nos outros. Mas todas as equipas nos pilotos de desenvolvimento ou nas futuras promessas fazem isso. Eu gostava mesmo Eles- de saber se 5.000 quilómetros, a mim parece-me, são to- 16 grandes prémios de quilómetros. Então, mas É assim, espera aí, quando eles fazem testes privados com carros de há 2 anos atrás, eles passam 8 horas em pista por dia. Não estão sempre a andar. Mas sim, quantos quilómetros é que achas que eles fazem? Fazem mais que um grande prémio, na maior parte das vezes. ok, tudo bem. Mas aqui foi 16 vezes a fazer isso. Foram 16 dias no ano a fazer isso. Não, são 4 dias, David. Ok, Repara, tu tens um ok, exemplo, o ano pronto, passado, nos sim. treinos livres, eu não me lembro quem é que foi, acho que foi o Tsunoda no primeiro dia. O Tsunoda fez tipo 160 voltas. Na Eram três, pré-temporada. eram, Ok, pronto, era- foram era- 3. eram Ok, três grandes prémios. ok, Percebes? tudo bem. Ok, mas mesmo assim, eu acho que fiquei admirado por ter posto aquilo no contrato, muito sinceramente. Sim. Não acredito que seja assim com todos os pilotos, é aquilo que eu acho. Posso estar Não, errado. não é com todos, é com aqueles a que eles acham que têm potencial e eles querem meter a pilotos de reserva para não os perderem para outras equipas. Ok, tudo bem, mas eles, eu de qualquer forma, Ok, achei não, eu só estou espantado, é que só descobriste isto agora e estejas muito impressionado com isso, porque é uma coisa que já que existe eu há não muito sabia tempo. muito honestamente. Então, tu tens o caso do Bortoleto, que está quase a morder os calcanhares do líder do campeonato e andou pela primeira O vez Bortoleto não está à frente do campeonato. ou já está à frente do campeonato, exatamente, já passou a Adjar. Mas começou só em setembro é que pegou no McLaren pela primeira vez. Ah, bem, mas isso é diferente, tá? Isso é contratares um gajo que pode ser campeão do mundo de Fórmula 2 para meteres num projeto novo que está a ser lançado e que vai arrancar em 2026. Quer dizer que se o contratas agora tens um ano para formar e trabalhar o piloto durante os 24 grandes prémios de 2025. Ok. É uma aposta diferente. Mas eu já disse isto, acho que até foi aqui a semana passada, ou foi no nosso chat, já não me lembro,
Que o que faria se fosse a Audi era contratar o Bortoleto para piloto de reserva e mantinha o Bottas mais um ano. E bem, Para fazer, precisamente fazer esse trabalho de formação das 5.000 km e andar a fazer testes e simuladores e tudo mais, para aprender o ofício, não é? Mas pronto, vamos continuar, estamos a perder muito tempo com este ponto e depois podemos voltar se quisermos. Tenho aqui mais comentários. O Pedro Cachapuz disse que o De Vries também foi campeão de Fórmula 2 e mostrou claramente que na Fórmula 1 não deu. Quantos Ainda assim anos? é um excelente piloto de endurance. Quantos anos? O De Vries É foi para irrelevante, foi campeão. É irrelevante, homem. Ok. Eu não estou a dizer que são todos os pilotos que ganham. A Olha, Fórmula 1. quantos deles é que chegaram e foram campeões na Fórmula 2? 2, 3? Foi o Leclerc, foi o Piastri e mais quem? Não há praticamente nenhum. Aliás, esta é a nova tendência agora. Esta é a nova tendência, é de chegarem e ganharem à primeira época. Não é tendência nenhuma, só houve 2. E E possivelmente. são os passados. Tiveste o Leclerc e o Piastri, não lembro mais nenhum. Foi o mais recente. Para mim, o normal é uma época como rookie, serem campeões na segunda época. É esse o critério pelo qual eu avalio o talento. Não é? Agora, o teu Porsche também foi campeão e depois, olha, estava lá há 4 anos, foi para os Estados Unidos e foi corrido da McLaren em menos fósforo. Sim, mas isso são outros 500, porque estamos a falar da McLaren de ser muito especial. O Pedro Cachapuz, o mesmo que se passou com o Mick, embora gostasse de ver na Fórmula 1 num outro contexto mais funcional que a AS do Steiner. Eu não estou a O defender. Tiago Martins diz que a Mercedes há muitos anos já tinha um programa júnior, um tal de Schumacher, Frentzen e Wendlinger, que andavam nos protótipos. Ok? No Mercedes lindíssimo, sou cinzento, o carro era fantástico. O Pedro André diz que sei que seria injusto, mas uma ideia era os pilotos ficassem em 20º e 19º lugar se serem substituídos pelo primeiro e segundo lugar da F2. Pode ser injusto porque calhava sempre à mesma equipa, mas é uma ideia. Não, é injusto por várias razões. Isso funcionava se isso fosse uma fórmula spec. Faria sentido se fosse uma fórmula spec, os carros fossem todos iguais. E aí estavas a aferir do talento dos pilotos, basicamente. Eles estavam todos em competição com armas iguais e os 2 últimos, obviamente, eram relegados e os 2 melhores da categoria a seguir subiam. A Fórmula 1 não é assim. Os carros não são todos iguais. Corres o risco de, num ano como a McLaren Honda de 2016, de te veres livre de Alonso e Button no mesmo ano porque o carro não andava, nem chegava ao fim das corridas. Não faz muito sentido. Eu adorava que houvesse um sistema de draft na Fórmula 1 e que houvesse ali 2 dias em que as equipas pudessem trocar os pilotos e buscar putos e mandar embora os gajos que estão lá com contrato e não sei o quê. Tipo, 2 dias em que podem romper contratos e trocar, fazer dança das cadeiras. E em direto na televisão. Pode escolher um piloto da F2. Sim, ter prioridade, por exemplo. Coisa desse género. Isso já me parece mais interessante. Agora, no sistema atual, em que os carros são todos diferentes, não. Estás super dependente do carro para poderes... O Bottas merece ser 22º num campeonato com 20 pilotos? É um piloto que não tem talento? Não. Já o Pérez? Está nos 12 melhores pilotos, pelo menos. Esse é de brincar. Não é? Sim, E, no entanto, está em 22º. E já Portanto, percebemos há vida. claramente que não é por ele. É o carro que não dá para mais. Pronto, mas é isso. Sim. O SR diz que o Mick foi campeão com uma magia nos motores, umas coincidências. É o que eu quis dizer há bocado, mas o David não quis perceber. Acho que foi do acidente do Schwarzman. Eles eram da prima, não é? Era. Aquilo de repente o carro do Mick andava mais do que o outro. Assim, aconteceu. Foi um setup, estás a ver? Descobriram um setup. Exato. O Biju diz que, olha, eu em 10 horas faço mais ou menos 760 km, agora é só fazer as contas quando um Fórmula 1 faz em 8, 9, 10 horas. Ok. O Pedro Cachapuz diz que o Russell também foi campeão à primeira na Fórmula 2. Pensava que tinha sido na Fórmula 3, olha, vês? Tá bom. Obrigado. Portanto, Russell, Leclerc e Piastri foram os 3 que foram campeões à primeira na Fórmula 2. Graças. Muito bem. Mais alguma coisa que quero acrescentar a este tema? Ficamos por aqui hoje. Isto hoje não há mais nada. Não. Há mais alguma coisa que queiram conversar? Aproveitar este momento de terapia coletiva? Não? Não, nada. Mais nenhum. Não houve nenhuma notícia que tivessem visto e dissessem, epá, isto se calhar podemos falar, não podemos falar, não. Pronto, então olha, está feito, olha. Malta, eu estou a tentar esticar isto mais um bocadinho, mas eles não deixam. Não contribuem para a causa. Não foi mais nada. Olha, para a semana não há, vamos falar de fundo. Eu não, vou estar em viagem de trabalho e, portanto, não há
de quarta-feira, mas fica disponível no domingo. No domingo há o Vamos Falar de Fundo debrief. A Inês de Oliveira Martins, à partida, estará de regresso e irão conversar já sobre o Grande Prémio dos Estados Unidos e mais alguns temas da atualidade da Fórmula 1. Portanto, não percam domingo às 21h30 Portugal Continental, menos uma hora nos Açores, aqui em direto no YouTube, e depois passa na Bola TV e na quarta-feira distribuída em podcast, para compensar o facto de não haver podcast na quarta-feira do Vamos Falar de Fundo. Haverá Vamos Falar da NBA, que é todas as semanas também. Ainda vamos ter, muito provavelmente, vamos falar de wrestling amanhã, com a análise ao Bad Blood, que foi este fim de semana da WWE, e também alguma análise à AEW, que é outra empresa americana de wrestling. O NASCAR não sei se vai fazer ou não, acho que vão fazer. Isto das agendas continua complicado, mas eles tentam todas as semanas ver se conseguem arranjar um bocadinho para gravar. Se conseguirem, certamente sairá um episódio. Nós, na quarta-feira, voltamos daqui a 2 semanas, no dia 23 de outubro. Ok? Portanto, ficam já a saber. E depois do dia 23 vamos estar mais uma semana sem podcast e depois voltamos outra vez passado 2 semanas. Isto agora vai ser um bocadinho assim até ao final do ano e depois para o ano temos que acertar aqui o calendário de maneira a funcionar. De qualquer das maneiras, o Pedro Cachapuz diz que, só para acabar aqui, para dar a oportunidade, eu não acho que o vencedor da Fórmula 2 tem de ir para a Fórmula 1, até porque há muitos anos o vencedor não é o mais talentoso. Mas a Fórmula 1 não pode ser a única hipótese. Há o WEC, IMSA, Indy e por aí fora. Tudo campeonatos altamente competitivos. O F. Martins diz que há Petit Le Mans, a última corrida do IMSA, este fim de semana. Despedida da WTR à cura. Portanto, olha, Petit Le Mans é bem giro. É um dos circuitos que eu gosto muito e que vale a pena ver. O Manel diz que há Superbikes no Estoril este fim de semana, portanto não percam. Há NASCAR este fim de semana também, na Roval, de Charlotte, não é? Acho que é aí este fim de semana. E há de haver outras provas. Há o Rally dos Vidreiros, o Rally Vidreiro, este fim de semana também, passa na Bola TV, alguns dos troços. Então há muitas corridas. Nós voltamos então no dia 23 de outubro. Obrigado pela companhia, obrigado aos nossos patronos, já sabem, patreon.com/VFF1 ou aqui no canal de YouTube tornando-se membros, ajudarem-nos a pagar as contas e continuar a fazer crescer e a chegar mais longe este projeto do Vamos Falar de Fundo. O Biju já está aqui preparado, já foi ver a cábula. Este interessa-me. O Mount Temos Panorama. o Rally Ride Championship em Marrocos, a Petit Le Mans em Atlanta no IMSA, Supercarros, Mount Panorama, este fim de semana. É este fim de semana, Mount Panorama. Oh diabo, isso vale a pena ver, cara. O Nuno Pinto já fez um post sobre as técnicas de condução dos carros dos Australian Supercars lá. Por causa Então disso. vou ver o post do Nuno e o Mount Panorama tem que perceber. Tem que ver que horas é que isto é, que é para me orientar. Super Fórmula em Fuji, World Karting Championship em Portimão, SBK no Estoril, GT World Challenge em Barcelona, European Rally Championship na Polónia, NASCAR, já tinha Euro. dito, Euro Series em Zolder, Lamborghini Super Troféu Europa em Barcelona, NASCAR Cup Series Xfinity Series em Charlotte Motor Speedway, a Roval, e Junior GP na Motorland de Aragão. Pronto, o Biju agora é o nosso homem da agenda. Ele descobriu uma conta qualquer numa rede social que mete lá todas as corridas que há cada semana. Ele vai lá sacar isto e mete aqui agora. Desta vez foi mais rápido nas outras vezes. Pronto, ficamos por aqui hoje. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, David. Obrigado a todas e todos que nos seguiram aqui em direto e participaram no nosso fórum TCF. E obrigado a todas e todos os nossos patronos pelo apoio ao podcast. Já sabem, voltamos no dia 23 de outubro. Até lá, boas corridas. Fiquem bem e até breve. Beijinhos e abraços.